de mulheres e moradores de rua também. É o que você vai ver agora com a repórter Mônica Novaes. Verdadeiro quebra-cabeças, montado pouco a pouco graças ao trabalho minucioso de equipes em laboratórios, nas ruas e nas delegacias. Gerson foi o responsável pela primeira imagem do homem suspeito de matar dezenas de pessoas na capital. Com base no relato de testemunhas, ele fez o retrato falado do assassino, que agia sempre com um capacete na cabeça. O trabalho dele começou a partir da morte de Ana Maria Pacheco em maio de 2014. Ela estava com um noivo em uma lanchonete no setor Bueno, quando um homem de capacete, usando uma camiseta verde, chegou e atirou na jovem. O capacete não impediu Gerson de identificar traços únicos, como o formato de olhos, nariz e o pescoço do assassino. Essa imagem que a gente vê aqui à esquerda é o retrato falado por vocês. Isso. Com base em depoimentos. Isso, informações no caso, não de vítimas, que as vítimas eram fatais, né? Mas de testemunhas. E aqui no foto depois, posteriormente... Ele capturado e fotografado propositadamente com o capacete para comparar, né? Datiloscopista experiente Gerson participou da perícia que permitiu mais tarde comprovar que o homem com o capacete era mesmo Thiago Henrique. O olhar, a expressão do olhar, né? Parece muito, essas duas aqui parecem muito. O nariz, esse aqui não aparece a base dele, mas dá para ver, né, que se assemelha a esse aqui. Ele não é largo, né, chega a ser fino esse nariz dele. E também o pescoço, a compleição dele, se é uma pessoa magra, se é forte ou se é obesa. A análise de impressões digitais também fez parte do trabalho de peritos. Neste departamento do Instituto de Identificação estão armazenadas mais de 6.700.000 impressões digitais de carteiras de identidade emitidas no estado de Goiás desde a década de 60. E todo esse material, olha só, no papel. Goiás já conta com um projeto para digitalizar todos esses documentos. Mas, enquanto isso não é feito, qualquer consulta para periciar um autor de crime, um cadáver encontrado ou encontrar uma pessoa desaparecida precisa ser feita manualmente. E isso tornou um desafio ainda maior a identificação da digital encontrada em um copo, no bar onde esteve o assassino em série poucos dias antes de ser preso. A polícia esbarrava na falta de uma digital oficial para fazer a comparação, o que só aconteceu depois que o suspeito foi preso por cometer assaltos. Em outubro, quando ele foi preso, né, ou foi suspeito de alguma infração, então houve essa sugestão de verificar, através do cadastro dele, se tinha algum registro criminal. Então o sistema EIFES, ele permite, quando a gente em fevereiro fez a pesquisa daquele fragmento, ele fica registrado como um caso criminal. E posteriormente, quando você lança uma outra impressão, ele consegue linkar aquele fragmento ou aquela impressão ou uma planilha a qualquer outro registro anterior. A carta deixada pelo criminoso confessando os crimes também tinha digitais. Quando jogou aquelas impressões que estavam na carta no sistema e depois houve um copo em um bar, fez o quê? A comparação. Opa, é a mesma pessoa. E agora a gente vai fazer uma demonstração de como uma simples folha em branco pode se tornar uma importante prova no caso de perícia de um crime, por exemplo. Eu vou pegar essa folha, eu vou marcar nela que é a minha digital. Então eu vou passar esse papel agora para Simone e ela vai fazer essa demonstração. Simone, papel em branco para mim não quer dizer nada, mas no caso de uma perícia, isso é importante. Nós pegamos esse papel, trazemos ele aqui para o laboratório
pegamos o material adequado, né, o produto adequado, que é a gente fala. E nesse caso aqui, nós temos vários tipos de reagentes. Eu vou usar o mais simples, porque outros precisariam de um dia para o outro para poder ser revelado. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar um que a gente trabalha muito em local, que é o pó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse pó aqui. Veja bem que antes não havia nada. Eu passo nele inteiramente, não apenas naquela suposta manchinha que eu tinha visto, mas eu passo nele por inteiro. Aqui foi revelada as impressões digitais de uma suposta pessoa que pode ter participado, de repente, de um fato delituoso. Simone nos mostra outras técnicas para descobrir digitais em objetos. Foi assim que a polícia encontrou uma digital do Thiago no copo deixado no bar, onde um dos crimes aconteceu. Numa espécie de estufa de vidro, ela coloca os objetos que podem conter digitais. Depois de alguns minutos no calor, a substância reagente revela a digital. Uma reação química entre gordura, suor e o produto líquido. Aqui você pode ver. Nós temos aqui digitais recentes, né? Então foi feito o quê? A pessoa pegou, inclusive até a dinâmica, né? A gente sabe como é que é. Isso aqui já é, como quem diz, um vestígio bem próximo, né? De repente, da pessoa. Dali a digital segue para análise de profissionais como a Camila. Na comparação, os peritos precisam encontrar pelo menos 12 pontos em comum entre as digitais. A gente vai olhar o quê? A impressão digital, o fluxo das linhas, o núcleo da impressão, a classificação dela, se elas são a mesma ou não. Elas sendo a mesma, você já passou por um filtro. O segundo filtro, a gente vai analisar os pontos característicos, que são essas minúcias. A gente tem aqui bifurcação, final de linha, a posição do delta com relação ao núcleo da impressão. Então a gente marca 12 minúcias, que é um número padrão para a gente afirmar categoricamente que aquelas impressões são coincidentes, pertencem à mesma pessoa. Experiência, paciência, persistência e coragem são palavras que ajudam a definir o trabalho dessas policiais. Durante quase 3 meses dedicaram cada segundo do dia às buscas por pistas do criminoso. O grande desafio era circular anonimamente por lugares onde o assassino agia e encontrar evidências que provassem que um único homem matou dezenas de pessoas, a maioria mulheres. Ai, querido, colocamos as nossas vidas no teu altar. A oração era um ritual ao começo de cada dia de trabalho. Depois elas passavam um verdadeiro pente fino pelos lugares onde homicídios foram praticados. O próximo passo era conseguir imagens como essas que flagraram a ação ou a fuga do bandido. As policiais fazem parte do serviço de inteligência há mais de 10 anos. Por isso preservamos a identidade delas. Quando ninguém admitia que as mortes de mulheres eram provocadas por um assassino em série, elas já buscavam ligações entre os crimes. Nós trabalhamos desde o amanhecer até de madrugada, né? A gente respirava e vivia para pegar esse serial. Nós empenhamos, né? Vivíamos isso durante esses quase 90 dias, trabalhando com a fita. Criminoso que escolhia vítimas de forma aleatória e sem motivo aparente deixava rastros. Muitas câmeras registraram a presença dele antes e depois dos homicídios, rondando os locais de crimes. Era comum vê-lo com uma mochila nas costas, usando o mesmo par de tênis. As imagens obtidas pela polícia no comércio e em residências foram material farto para o trabalho de datiloscopistas. Uma das etapas decisivas para traçar o perfil do assassino foi a análise da postura corporal do criminoso através de imagens feitas por câmeras de segurança. O trabalho foi feito por um profissional fonoaudiólogo forense e datiloscopista, que por mais de 100 horas analisou cada detalhe das imagens recolhidas pelos policiais. O laudo do estudo de mais de 3 horas de gravações concluiu que em cada vídeo analisado,
localizado, o homem que praticava os crimes era o mesmo. O que mais chamou a atenção do perito foi a maneira calma como o assassino agia. Seja ao subir e descer da moto, ao andar e falar com as pessoas. Também era marcante a forma como empunhava a arma, guardava o dinheiro no bolso. Foram comparadas as imagens do homem que atira no morador de rua e o momento em que a dona de casa, Lilian Cici, é assassinada em uma calçada. Isso ajudou a fechar a característica física dele, que foi crucial. Nós não sabíamos quem ele era, mas como ele era. A confirmação da existência de um serial killer foi se concretizando a partir de imagens feitas por câmeras de locais como esta farmácia, assaltada por Thiago 2 vezes em menos de 10 dias. A ação filmada mostrava a placa da moto. E em pouco tempo a polícia descobriu que era a mesma placa da moto usada pelo homem que assaltou casas lotéricas e atirou em Janaína Nicásio, em um bar no Jardim América. Este policial fala das semelhanças. Passou poucos dias após, a gente ainda procurando o sistema, se tinha mais placas, se tinha mais vítimas, apareceu uma outra farmácia, também a pessoa identificando a placa com as mesmas características de numeração. E isso foi começando a juntar um vínculo, ó. A pessoa que está fazendo os assaltos está matando. Já se sabia como ele era. Faltava descobrir quem era ele. A moto também era a mesma. Com análise de mais de 50 mil multas, tínhamos um padrão. Era uma moto, uma motocicleta, sempre agir com motocicleta. Isso era uma característica. Pudemos começar algumas imagens com software de melhoramento de imagem, começamos a melhorar essas imagens, identificando o tipo de motocicleta que era utilizado por ele. A polícia descobriu que o assassino trocava a placa e cobria o tanque preto com uma capa vermelha na tentativa de despistar. Mas o cerco estava se fechando. O assassino de mulheres também praticava assaltos. Foram mais de 90. E ao ser preso por um roubo, a identidade de Tiago Henrique da Rocha veio à tona. Eles não tinham dúvidas. Era o mesmo homem. Por ele ter características assim peculiares, ele se diferenciava o modo de andar com muita frieza, muita tranquilidade, tanto nos roubos quanto nos homicídios. Isso aí chamava a atenção, não poderia ser outra pessoa. Para fortalecer as provas, o exame de balística comparou a arma encontrada na casa de Tiago com balas que atingiram as vítimas. Os laudos comprovaram que pelo menos 8 mulheres foram mortas com o mesmo revólver calibre 38. A voz embargada é de profissionais que se dedicaram de corpo e alma às investigações. E um ano depois de tirar o assassino de circulação, eles se lembram como se fosse ontem da emoção do dever cumprido. Foi um trabalho árduo. Realmente a Polícia Civil se desdobrou, várias equipes trabalhando em conjunto. Foi um serviço muito bom, muito gratificante. Foi um alívio enorme, uma alegria muito grande. Quando você percebe que todo aquele trabalho árduo, né, que todos os pedidos, todas as orações a Deus foram até emocionantes, foram atendidas, isso não tem explicação. A gente sabe que, assim, apesar de não trazer essas vítimas de volta, esse nosso trabalho, ele acaba que ele dá um consolo para essas famílias, além de tirar de circulação um elemento de altíssima periculosidade, né? Evitar futuras tragédias.